Olá, seja bem-vindo ao meu canal e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a obra História do Direito, Tradição no Ocidente e no Brasil, do autor Antônio Carlos Volckmer, que eu recebi da editora GEM. Já aproveito para agradecer a editora GEM, o grupo GEM, que é sempre parceiro, sempre está enviando livros para nós professores avaliarmos, e livros que fazem parte aí, das melhores obras que estão disponíveis hoje no mercado jurídico. Atualmente eu não trabalho com conteúdo de história do direito, já tive a oportunidade de trabalhar uma vez no passado, só que independente da disciplina que você trabalha, independente da sua finalidade com o curso do direito, conhecer a história do direito, o contexto, das linhas de pensamento que originaram o direito da forma como nós conhecemos hoje, é assim imprescindível para você ter uma base sólida para o seu curso. Por isso mesmo, essa obra, eu considero que ela seja uma das melhores obras disponíveis no mercado hoje, primeiro pela qualidade do autor, este professor, o professor Antônio Carlos Volckmer, ele é professor aposentado de uma universidade federal lá em Santa Catarina. Atualmente ele trabalha em programas de mestrado e de doutorado, então ele tem toda uma trajetória que torna ele uma pessoa extremamente gabaritada para escrever sobre este tema. E essa obra é interessante porque tem muita gente que se interessa só pela história do direito no Brasil, sendo que a história do direito no Brasil ela é uma pequena parte. E ela foi também muito influenciada por outras correntes de pensamento da história do direito, até internacionais. Então essa obra ela é dividida em 3 partes, conforme eu marquei aqui para vocês, A primeira parte ela vai apresentar os aspectos metodológicos, ela vai apresentar aí, quais são os novos paradigmas e a historiografia crítica dentro desse tema história do direito. Na parte 2, ela apresenta um pouco da história do pensamento jurídico no Ocidente. Então vai falar, por exemplo, sobre o pensamento jurídico na Idade Média, vai falar sobre a evolução das ideias, filosóficas na modernidade do Ocidente, dentre outras questões importantes aí, até entrar na parte 3, em que ela vai falar sobre a história do Brasil propriamente dita. Então fala um pouco sobre o direito na época do Brasil colonial, que é uma das partes assim, que eu considero mais interessantes, mais intrigantes, até revoltante em alguns casos, essa história jurídica no período colonial. Vai falar um pouco sobre o Estado, o papel das elites, a construção de um direito nacional, mais parecido com o que nós temos hoje, um pouco mais parecido. E por fim vai falar um pouco sobre quais são os horizontes ideológicos, que se aproximam aí da cultura jurídica brasileira. Vai falar um pouquinho sobre o direito público. Então é uma obra bem completa. Se o seu TCC trata de alguma questão que é importante você fazer um passeio histórico aí pela linha de pensamento jurídica no Brasil, no Ocidente, essa obra é uma obra que é bastante indicada para você. Já faz um tempinho que essa obra integra a minha biblioteca. Essa já deve ser, acho que a 3ª ou 4ª versão dela que eu acolho, para integrar a minha biblioteca pessoal jurídica. Então eu vou deixar aqui o link para você ver mais informações e para você adquirir a obra se você tem interesse nesse conteúdo e se você acredita aí que é importante você montar a biblioteca jurídica. Lembrando que ela também está disponível em formato eletrônico, tem uma plataforma específica para abrir os livros disponibilizados em formato eletrônico por essa editora. Eu vou colocar aqui embaixo para você o link tanto do livro físico quanto do livro eletrônico. E se você já leu essa obra ou alguma outra obra de história do Brasil, voltada para essa linha de pensamento jurídico, de história do direito no Brasil, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber também a sua experiência e as suas indicações. Um grande abraço e até mais!